Oi, boa noite. Bem-vindos à quarta edição do programa Roteiros e Roteiristas. A programação faz parte da campanha Miss em Casa, em conjunto com o Cultura em Casa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O MIS agradece aos patrocinadores e apoiadores da programação, que também apoiam a iniciativa digital Miss em Casa. Eu sou a Luísa Guanabara, roteirista e professora dos cursos de roteiro do MIS. Hoje eu vou receber os convidados Inês Bortagaray e Murilo Hauser. Boa noite! Buenas noches, Inês. Boa noite, Murilo. Boa noite. Tudo bem? Muchas gracias por la invitación. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Que ótimo. Vou falar aqui sobre vocês, então, tá? São currículos extensos, a gente deu uma super resumida aqui, porque vocês já fizeram muita coisa, né? O que é incrível. Bom, a Inês, gente, é uruguaia. Ela escreveu o roteiro de vários longas-metragens latino-americanos, incluindo Minha Amiga del Parque, da Ana Katz, que ganhou o prêmio especial do júri do Festival de Sundance 2016, e A Vida Invisível, com o Murilo, que está aqui com a gente, né? E eles ganharam Cannes em 2019. A Inês também publicou 3 livros, incluindo o livro 1, 2 e Já, que foi publicado no Brasil pela COSAC. Já o Murilo iniciou sua trajetória artística como violinista, depois dramaturgo e cineasta. Como bolsista Fulbright, realizou mestrado em roteiro na USC. Os seus curtas receberam mais de 30 prêmios em festivais ao redor do mundo. Atualmente, o Murilo finaliza o roteiro do próximo filme de Walter Salles e prepara-se para produzir sua primeira incursão no formato serializado, uma série antológica original para HBO. Muito bem! Muito bem, gente. Olha, eu quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer ao Dáurio também, que está aqui como nosso intérprete de Libras. E quero dizer para o público que a gente está esperando as perguntas de vocês. Tudo que vocês quiserem saber, fiquem à vontade. Nossos convidados estão super afim de falar sobre roteiro hoje. E então, mandem aqui as perguntas no chat, por favor. Bom, eu posso começar a fazer uma pergunta, então? Eu queria saber quando foi que vocês começaram a escrever o filme, Inês. Bueno, yo me sumé al roteiro bastante avanzado el proceso y diría ya sobre la hora del rodaje. Creo que es Murilo quien puede contar el paso a paso desde la génesis del proyecto, porque yo me sumé realmente en una ultimísima versión antes del rodaje. Venía de un proceso ya de mucho tiempo y me parece que es interesante que pueda Murilo contarnos ese proceso que creo que duró 2 años, ¿no, Murilo? Por aí, foi por volta de 2 anos. A gente começou um pouco antes, na verdade, esse processo todo e realmente a Inês entrou com a gente um pouco antes da filmagem, foi maravilhoso contar com ela, assim, foi realmente uma virada muito importante para o processo do roteiro, essa colaboração com a Inês. Foi um prazer imenso conhecê-la nesse processo e a gente é curioso até porque a gente se encontrou agora, a gente está nesse formato online, né? A gente se encontrou ao vivo só depois do filme pronto, né? Muito tempo depois, assim, a gente trabalhou inteiramente à distância. Acho que foi um dos primeiros processos que eu fiz inteiramente à distância, isso antes da pandemia ainda, né? Que era um pouco mais raro esse tipo de processo. Mas pode falar, Luísa. Não, ia perguntar qual foi o ano que vocês começaram a escrever, você e o Karim. A gente começou a trabalhar foi em 2016, acho que a gente, com umas primeiras conversas ainda em 2015, se não me engano, final de 2015, mas a gente começou mesmo em 2016, a produtora mandou para a gente um manuscrito, ainda não tinha sido publicado o livro, a gente leu uma versão antes da publicação, ainda tinha até um título diferente, o livro da Marta Batalha. E a gente leu muito rapidamente, Karim e eu, assim, num final de semana, e conversamos, e a gente já ficou muito alinhado de largada em relação ao ângulo principal, assim, a questão, principalmente do melodrama,
e da história das irmãs, né? Não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ler o livro, mas ele é bastante diferente, né, do filme. Então, é um recorte muito preciso, assim, da história, né? A história do livro tem muitas camadas, tem muitos personagens têm capítulos inteiros, personagens secundários que no filme a gente conhece muito pouco, no livro a gente conhece bastante deles. Então, a literatura da Marta era muito rica por esse ponto de partida, porque tinha quase que o backstory de todos os personagens, né? Então, a gente começou com uma gama de personagens muito rica, mas buscando sempre esse recorte de tempo que se concentrasse na relação das irmãs, né? Então, esse foi o começo do processo. A gente passou por vários tratamentos e a gente estava sentindo muito... Acho que a gente estava naquela etapa já do processo que a gente já estava muito profundamente envolvido com o roteiro e com o filme, e era importante ter uma nova voz, né? Alguém que chegasse para lê-lo de fora e propor novas ideias, novos ângulos, e a Inês fez isso lindamente. Assim, foi um processo muito bonito de colaboração, porque a gente conversou por Skype algumas vezes, conheceu, e a gente mandou o roteiro para ela, trocou umas ideias assim, a respeito das sensações que a gente tinha, mas a gente deixou ela totalmente livre para propor o que ela quisesse. Então foi muito, muito lindo ler o roteiro quando ela nos devolveu, com muitas ideias e sugestões e aprofundamentos de cena. Então foi exatamente aí que a gente encaixou exatamente a versão final, que foi a versão de filmagem, né? Muito bem. Es interesante como a propósito de esta invitación, yo volví a revisar esa versión, Murilo, la volví a ver, la versión que yo recibí, que estaba contada a través de varios capítulos. Eran varios capítulos, había un epílogo, y me acuerdo de la impresión de una elegancia muy, muy, muy preciosa en aquel guión. Había una manera como muy sutil y muy, muy fina de presentar a esa Eurídice, esa Guida, y sus dramas y su peripecia. Yo me sumé, como decía, creo, ahora al revisar me di cuenta, pude como tener más clara el calendario. Yo me sumé en noviembre y venían de eso, de un proceso súper extenso y muy profundo de trabajo, y el rodaje estaba destinado a ocurrir en febrero, ¿no? Murilo, fevereiro, março. Algo como isso. Acho que foi acabou sendo um pouco mais tarde, mas foi exatamente isso. Eu lembro da gente falar no final do ano, e quando a gente enviou essa versão. Sí, y había un acuerdo de que se podía trabajar en el vínculo entre esas dos hermanas, en fundamentar cómo era que pasaban una vida pensando una en la otra, desesperadas ambas por ese desarraigo y por ese desencuentro. Había una misión que compartimos con Murilo en esa versión de trabajar en el vínculo, muy fuertemente detenernos, porque había muchas cosas que ya estaban construidas y levantadas, y había más una necesidad de un bordado de ese vínculo. Fue esa la razón del trabajo de esse verano. E de trazer uma mulher também, né, para esse filme que fala tanto das dores, né, dessa opressão, né, que as mulheres passam desde sempre. Então, eu imagino que esse seu olhar, Inês, tenha feito toda a diferença nesse sentido. Sí, sí, bueno, había algo en las conversaciones que tuvimos con Murilo, con Karim, hablábamos, sí, de esa perspectiva. Yo tengo la suerte de tener hermanas. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar, essa perspectiva pessoal, né, que com certeza esses atravessamentos, né, eles acabam influenciando muito a gente na hora de escrever. Sí, yo tengo hermanas y
y me parece que también en ese trabajo, en esa capa de trabajo, la experiencia fraternal, la experiencia de ese apego de sangre, pero que no necesariamente es de sangre, porque a veces tenemos esos hermanos que son hermanos de la vida, que son esos amigos incondicionales, que sabemos que están ahí siempre, pero esa experiencia de la hermandad para mí sí, fue un elemento de inspiração, sem dúvida. Muito bem, muito bem. Vocês falaram então aqui de um tempo de roteiro, né, como processo, que levou em torno de 2 anos, né? E vocês lembram qual que foi a quantidade final de tratamentos? Você lembra qual tratamento foi esse que você pegou, Inês? Que número de versão? Uhum. Não. Não, engraçado, eu pensei em ver isso mais cedo hoje, que eu achei que a gente ia chegar nessa pergunta. Eu sei que a gente passou por mais de 10 tratamentos, assim, até a versão de filmagem, mas realmente nessa etapa final, como acho que vocês sabem, realmente a gente faz muitas revisões, né? Então a gente vai ficando com um roteiro que são várias versões de cena, e quando a gente entra em filmagem as coisas mudam, seguem mudando, né? Então realmente a versão final foi uma versão que foi construída durante a filmagem, a gente estava bastante próximos do Karim no processo, e logicamente daí a gente nem precisa entrar na questão da montagem, né, que evidentemente a versão final do roteiro mesmo aconteceu só na montagem, que tem várias diferenças da versão que foi para o set, né, do roteiro que foi para o set, então esse processo segue crescendo evidentemente até o final. Vocês foram para o set também? A Inês não estava no Brasil, né, Inês? A gente, inclusive, não se conheceu por causa disso, mas eu fui, sim, acompanhei algumas semanas de set, e mesmo quando eu não estava no set, eu estava remotamente acompanhando, assim, principalmente em contato com a Nina Kopko, que é diretora assistente, mas muito com o Karim também. Então, às vezes, revisando cenas de um dia para o outro, às vezes, né, mudanças de cronograma, mudanças de... E também elementos que são descobertos durante a filmagem, né, que acabam influenciando a escrita e mudando um pouco o caminho das coisas. Com emoção, então. Yo sí recibí, que me acuerdo que me mandaron las fotos del cast, una vez que ya habían resuelto el casting, y fue increíble ver el rostro, darle cuerpo a esas mujeres, a Guida, Eurídice, bueno, en las dos versiones, a Antenor. Pero sí, yo extrañé mucho ir al set, no pude, y nosotros recién nos conocimos en el estreno en San Pablo, en el Teatro Municipal de San Pablo. Ahí yo pude ir y conocí a Murilo y conocí a Karim personalmente, con quien en realidad ya había trabajado en otros guiones, pero siempre había sido una relación remota, virtual, como estamos ahora conversando. Essa exibição no Municipal, né, deve ter sido incrível. E depois disso, vocês também fizeram um bate-papo na mostra, que foi no Itaú Cultural, não foi? Eu lembro que eu estava lá, que eu assisti. Muito bem. Não sei se tem vídeo disso. Será que tem, gente, ainda? Acho que tem. Eu acho que tem no... Talvez eu consiga ver, né? Na mostra, eu acho que tem no site da mostra, no canal da mostra. Me parece que tem. Alguém recentemente comentou que tinha assistido. Ah, é massa, gente. Bom, então, se vocês quiserem dar uma olhada, lá foi um bate-papo da Inês com o Murilo, com o Karim e também com o Rodrigo Teixeira, né, que é o produtor do filme. Muito bem. Isso. E aí, galera, alguma dúvida sobre esse roteiro? Eu queria conversar sobre esse lance de escrever junto, né? Porque existe ainda essa ideia do roteirista solitário, né? Da pessoa que fica em casa, reclusa, escrevendo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque existem vários tratamentos, existe uma equipe muito grande sempre por trás, né? Por mais que alguns trabalhos sejam escritos ou assinados por uma pessoa só, no caso de vocês eram 3 roteiristas, né? Vocês 2 e o Karim. Então eu queria entender esse processo, como que vocês se dividiam, se tem alguém que se considera mais especialista em alguma área, por exemplo, eu
considero que eu fiquei mais responsável pelo diálogo, ou outra pessoa pela estrutura, então queria entender como que foi esse processo de vocês, criativo. O projeto começou com o Rodrigo nos convidando, né, a Karin e eu, para desenvolvermos o filme. Então a gente teve uma longa primeira etapa que foi muito focada entre Karin e eu mesmo, as trocas sobre, como eu falei, achar o recorte, né? Então a gente fez muito estudo estrutural de onde poderia começar a história, onde terminar, como sobrepor, se iam ser duas protagonistas ou se ia ser uma protagonista, e no caso de duas protagonistas, que é como a gente optou seguir, como estruturar, né, porque a gente sabe que filmes com duplo protagonismo têm questões bem específicas de estrutura e de equalização, né, das trilhas. Então esse foi um grande processo bastante pragmático, até eu diria, no começo. Lógico, também muito criativo, porque está se criando um filme, mas ao mesmo tempo muito pragmático no sentido de entender a forma, né, encontrar essa forma primeiro. Esse processo também passou por um estudo muito profundo do melodrama, da forma do melodrama, desde do surgimento no teatro até a versão mais clássica do melodrama, como americano, né, Douglas Sirk, esse cinema americano muito clássico, que a gente identifica como melodrama clássico, mas também passando pelo melodrama contemporâneo e pela nossa forma de melodrama mais conhecida, que é a telenovela. Então, também entender e estudar essa estruturação de personagens, entrelaçamento de tramas e personagens, que se dá num formato, obviamente, mais longo, mas que é uma herança muito importante nossa brasileira, né? Uma maneira nossa de entender e de pensar o melodrama. Então, teve essa primeira etapa bastante estrutural, até que a gente começou a dar voz aos personagens e escrevê-los mesmo, né? Partir para as páginas mesmo. Como a Inês comentou, as primeiras versões, na verdade, até muito avançado, não são só as primeiras, o filme era dividido em capítulos, né? Então, cada vez que a gente mudava de foco de personagem, a gente tinha um capítulo novo, que foi um raciocínio um pouco também vindo da literatura, na verdade, né? Por ser um filme que vem de um livro, e pelo livro ter uma divisão de capítulos bastante precisa também. Não que a gente estivesse seguindo necessariamente a divisão que a Marta propõe, mas um pouco herdando essa forma de capítulos, né? A gente fez um estudo também longo de filmes que tem capítulos, né? Tem vários filmes que tem capítulos, seja por personagem, ou seja por ato, ou seja por movimento dramático. Então, nesse processo, antes ainda da Inês entrar, era bastante focado nesse processo de estudo e de criação de propostas com Karin, e a parte da escrita comigo. Então, na verdade, a gente fazia longos encontros, ou online, ou quando ele vinha para o Brasil, ou até mesmo lá em Berlim, onde ele mora. E esses encontros me davam material para escrever, né? Então, eu voltava, daí virava um pouco o que você tinha falado, Luísa, o escritor solitário em casa escrevendo um tratamento, que a gente mandava, trocava notas, enfim, ia trabalhando a partir do tratamento, o Karin reagindo sempre ao material escrito. Daí, quando a Inês entrou, acho que ela pode falar mais sobre como foi exatamente a entrada dela no processo. Eu só vou fazer o próximo capítulo, deixar isso para a Inês, e o próximo é que daí na filmagem, o Karin, logicamente, foi mexendo mais ainda nas cenas, especialmente, não tanto estruturalmente, a gente já tinha uma estrutura bastante sólida, mas daí ensaios com os atores, improvisação, isso tudo foi contaminando também o roteiro, e a forma final que a gente tem no filme, dos diálogos, das interações, surgem muito desse processo também, né? Então, a escrita do Karin se dá muito nesse lugar, que é um lugar muito prático de set, de descobrir e propor novas coisas e novas camadas que surgem desse estudo dos personagens, quando os atores começam a se apropriar dos personagens e propor coisas também, né? Tem mais uma etapa, desculpa, que também o Karin pediu, que foi muito interessante, pediu para os atores escreverem backstories as histórias pregressas dos seus personagens, né? Isso também, ainda no processo da pré-produção, a gente conseguiu incorporar no filme muita coisa, vários personagens, mas em especial Filomena, né? Filomena foi um personagem que cresceu muito no processo de pré-produção e filmagem. Sim, muito bem. Inês? Bueno, parecería, dentro del proceso que relata Murilo, parecería claro que con los ejemplos que da Murilo de cómo se fue cosiendo el guión
sobre el rodaje, ya en la fecha, ya en vísperas del rodaje, esa parece ser la etapa del segundo alumbramiento. Para mí, la noción de Bresson, de los 3 alumbramientos que tiene una película, siempre me parece muy elocuente, ¿no? Él dice que una película tiene 3 alumbramientos, uno es en el guión, otras en el rodaje y otras en el montaje. Son 3 nacimientos para el guión, y me parece que que esa visión muy clara de Karim es en ese proceso de materialización absoluta del guión para tener carnadura en el set, en el rodaje, pensando en los personajes, pensando, bueno, en todo ese proceso de investigación que Murillo atestiguó mucho más de cerca. Yo, como contaba antes, entré en esa etapa ya sobre un rodaje bastante inminente. Esto es interesante, tomamos la determinación de que yo no leyera el libro de Marta Battaglia. Eso me parece que es un dato que es bueno resaltar, porque en realidad la determinación que tomamos fue que yo pudiera trabajar en una versión libre, que tomara, que abrevara, que tomara como inspiración esa historia que Murillo había escrito, y que encontrara a través de esa esencia, bueno, las trayectorias, los viajes, la aventura que esas 2 heroínas tenían que correr, pero sin necesidad de mantener una relación de obediencia con el libro. Y a mí me parece que se dio de manera muy, muy natural, porque yo creo que no éramos muy conscientes de la naturaleza de esa decisión. Fue como, bueno, ¿es mejor o no es mejor? Yo creo que lo hicimos en un Skype y dudábamos, y en ese titubeo dijimos, no, me parece que es mejor que no, y yo creo que fue un gran acierto en ese momento no leer el libro, porque entonces sí había como, ¿quién podía, sino alguien que entrara mucho más avanzado el proceso, poder ver cuál era la respiración de la historia sin ese anclaje más literario, ¿no? Y ver qué era lo que los personajes necesitaban, porque bueno, claramente es una historia, si el mundo, y sé que es una división un poco binaria y grosera, pero si el mundo de las películas se divide entre trama y personaje, estábamos claramente ante una historia, una película de personajes, ¿no? Entonces, buscando eso, buscando la verdad de cada personaje, pareció bueno que yo no me vinculara con la novela. Y bueno, entonces el trabajo que yo hice fue escribir una versión libre, que después conversamos mucho y que sirvió para otras versiones que siguieron a esa versión y que escribimos juntos, en donde algunos de esos aportes se incorporaron naturalmente. Pero no ante tu pregunta, Luisa, de si la división tenía que ver con diálogos o con que alguno de nosotros prestara más atención a alguna trama o algún personaje, no se dio de esa manera. Yo creo que en los créditos hay una verdad, que es un guión de Murillo, donde Karim e yo somos co-guionistas. Ah, sim, sim, existe essa divisão nos créditos. E eu estava pensando aqui que é muito interessante isso que você falou, Inês. Gente, eu não sei se tá claro para todo mundo, mas a partir de quarta-feira a gente vai ter legendas em português aqui da fala da Inês, tá? Que é o tempo aí dos tradutores fazerem esse trabalho. Mas assim, então é uma adaptação cinematográfica de um romance, né? E uma das corroteiristas, a Inês, não leu o livro,
certo? Não leu o Romance da Marta Batalha. É maravilhoso porque o roteiro ele acaba se constituindo como um corpo autônomo, né? Ele não tem necessariamente, ele não deve uma fidelidade ao livro, né? E os roteiristas então tiveram toda a liberdade para não só adaptar, mas para transmutar, né, essa trama, essa história de acordo com o que o filme pedia. E aí eu vou fazer aqui as perguntas da Melissa, que é o seguinte: quanto às diferenças entre livro e filme, tenho dúvida para as motivações para mudanças nas características e vida das duas irmãs. 3 delas em específico. 1. O namorado de Guida, no livro, era estudante de medicina, de família rica e importante. No filme, é grego aventureiro. Vou fazer, enfim, todas aí, depois vocês comentam, tá? No livro, Eurídice, adolescente, toca flauta. De adulta, canaliza sua criatividade para inventar receitas ou fazer vestidos. No filme, Eurídice é sempre pianista frustrada. 3. No filme, as duas irmãs nunca se encontram. No livro, sim. O que motivou essas modificações? Eita, essa pergunta é boa, Melissa. O que motivou? Muito bom. Que legal, Melissa. Obrigado das perguntas super bem colocadas. E são 3 pontos bem importantes mesmo da adaptação. Acho que você atacou aí exatamente em pontos que acho que iluminam um pouco o processo e o caminho, né? Exatamente. É um processo de muitas encruzilhadas uma adaptação. Na verdade, uma escrita sempre né? Mas de adaptação especial você sempre tem essa encruzilhada que é entre seguir o caminho do livro ou encontrar o caminho do filme, né? Isso passa muito pelo que a Inês falou antes também, que foi essa conclusão que a gente chegou que naquele momento seria mais proveitoso o processo ela não ler o livro, porque realmente a gente já estava bastante distante da história do livro, apesar da gente ter as personagens, logicamente, e ela ser muito, e ele ser muito, gosto de imaginar, fiel emocionalmente aos personagens. A trajetória dela era muito diferente das duas, porque o drama se estrutura de maneira diferente, né, na tela do que na literatura. O drama no cinema é movido por perguntas dramáticas muito claras, né? A gente precisa tensionar a narrativa com perguntas dramáticas. A literatura se sustenta de outras infinitas maneiras, né? E o cinema também, obviamente, mas um cinema narrativo como esse que a gente fez no Vida Invisível precisa desses pontos que estruturam a narrativa, né? Então, respondendo um pouco mais claramente as tuas perguntas, a primeira dá um pouco a resposta da primeira, que é porque a mudança do namorado da Guida se tornar um marinheiro grego ao invés de um filho de uma família rica que estuda medicina, é um pouco uma questão de suspensão da descrença, porque a gente não conseguia muito aceitar o fato de que Guida fugia de casa e seguia no Rio de Janeiro, e que Eurídice poderia encontrá-la. Ela acharia o namorado dela, sabia qual era a família, ela teria como rastrear a irmã. Então essa é uma questão que no livro não fica tão presente, exatamente porque a narrativa se dá de maneira diferente, né? A Marta conta capítulos por personagem, esses capítulos vão se sobrepondo, né? Então a gente não é quase como se o leitor não percebesse isso, né? Essa questão na literatura, mas no cinema isso fica muito evidente. Então a gente pensou numa maneira de tirá-la do Rio de Janeiro e criar realmente essa ideia de que ela não tem como ser alcançada, né? Então a volta dela, como a Eurídice não fica sabendo da volta de Guida, ela segue sendo alguém só no imaginário dela, né? Exatamente por isso que a gente tem essas cartas, esse imaginário de que ela está muito distante, apesar de ela estar próxima. Isso que a gente também está falando do Rio de Janeiro menor, né? A gente está falando de década de 40, 50, é uma cidade menor. Era muito difícil a gente aceitar o fato de que elas não se encontrariam caso ela tivesse casada com alguém que pertence mais ou menos ao mesmo ciclo, ao mesmo universo dela, né? Então, por isso, a ideia do marinheiro. E daí, um pouco nesses momentos de decisão que a gente acaba revelando um pouco as nossas escolhas transformam um filme, né? Eu lembro exatamente do dia que a gente chegou à ideia do marinheiro, que estávamos, Karin e eu, pensando nessa questão, e que a gente estava pensando em infinitas possibilidades de como fazê-la. Será que ela muda para outra cidade, vai para São Paulo?
pensando, vai para a Argentina, a gente ficava tentando descobrir, até que, de repente, teve essa ideia de que é um marinheiro, né? O Rio de Janeiro é uma cidade portuária, lógico. A ideia do marinheiro também é um pouco uma iconografia, né? Que é muito importante no melodrama, trabalhar com ícones muito claros, assim. Então é importante aquele marinheiro vestido de marinheiro, você sabe que ele representa mais do que ele não é exatamente um personagem, né? Ele é uma representação da ideia de conhecer o mundo, de fugir dali. Então, ele se tornava muito mais interessante, muito mais dramaticamente rico para a gente, como uma imagem do marinheiro, do que como um personagem construído que pertence àquele mundo. A segunda pergunta a respeito da Eurídice no livro Tocar Flauta quando criança e quando adulta, esse talento transbordante dela se manifestar de várias formas, isso vai um pouco na linha da questão das duas protagonistas, né? Falando muito rapidamente sobre estruturação de filmes com dois protagonistas, você tem dois protagonistas quando eles estão separados, né? Se você tem dois personagens juntos, não são dois protagonistas, eles têm que estar necessariamente em duas linhas narrativas separadas, mas complementares. E o que faz com isso é que a gente tenha que pular da história de Guida para Eurídice, de Guida para Eurídice, de Guida para Eurídice, né? A narrativa dá em blocos e cada bloco desses tem um corte de tempo, né? Ou seja, quando a gente volta para Eurídice, por exemplo, no meio do filme, ela já tem filhos crescidos, né? A gente pula do momento que ela descobre que está grávida para quando ela já tem as crianças, né? E o que acontece é que cada vez que a gente volta para Eurídice, a gente precisa reconectar e recarregar a tensão dramática. Então, se cada vez que a gente voltasse para ela estivesse fazendo uma outra coisa, ia ser muito difícil para a gente entender a dificuldade dela para alcançar o seu objetivo, que é, metaforicamente falando, ter uma voz. Então, no livro, ela tenta escrever um livro de receitas, ela tenta fazer roupas, todas as tentativas são de ter alguma identidade, né, de extrapolar de alguma forma, mesmo que muito delicadamente naquele universo, a função que lhe é dada, que é de esposa, né, ou dona de casa, ou, né, uma mulher do lar. Ela tem muito para dizer, ela tem um universo muito rico e ela procura maneiras de falar. Então, dando a ela um só objetivo, ou seja, ser pianista, a gente consegue acompanhar esse trajeto do começo ao final do filme. Se cada capítulo dela fosse um novo objetivo que falha, tenta publicar um livro, não consegue, tenta fazer roupas, não consegue, cada tentativa dessa ser uma tentativa frustrada, a gente não tem realmente a sensação de conseguir o que ela gostaria quando ela finalmente consegue passar, né, ser aceita no conservatório, que logicamente depois é ceifado também, mas o crescendo dramático, o envolvimento dramático que a gente tem com o desejo da personagem é muito maior quando ela tem um desejo claro, e não vários, né? Então isso é uma especificidade da dramaturgia cinematográfica especificamente, né? Então foi uma adaptação para esse sentido. Agora, por que flauta e não piano? É uma questão também cinematográfica, porque o piano é um objeto que ocupa espaço numa sala, ele precisa ser transportado, ele precisa ser carregado por uma escada, né? É um objeto que quando ela queima no filme, dando um spoiler, mas acho que espero que todo mundo aqui já viu, já tenha visto, quando ela queima o piano no filme, você sente esse corpo queimando, né? Uma flauta é um objeto que pode ser guardado numa gaveta, um objeto que não atrapalha a família, ele não está lá o tempo inteiro, né? Então, o peso do piano como objeto ela é importante cinematograficamente. E como instrumento também, o piano é um instrumento mais solitário, né? Um piano é um instrumento autossuficiente. Não que a flauta não seja, mas a flauta poderia ser o objetivo dela entrar na orquestra, que daí é um outro caminho, né? Na verdade, a pianista, ela pode ser uma pianista solitária, fazer a formação como pianista e ser uma artista completa como pianista, né? Não que uma flautista ou um flautista não possa ser de maneira nenhuma, mas existe um contexto que a gente imagina a flauta como parte de um outro grupo, né? E era importante que a Eurídice fosse uma personagem muito solitária, porque exatamente a Guida, que é a outra metade dela, não está lá. E a última pergunta qual era a última? Por que elas se encontram? Exatamente. Essa é a ótima pergunta. Realmente no livro elas se encontram, dá tudo super certo no livro, no filme não, mas isso segue a tradição do melodrama. Uma das definições que a gente gosta do melodrama, que a gente sempre fala, são personagens que são soterrados pelo mundo, né? O desejo não consegue por causa do contexto social. Então é muito importante a sensação no final do filme de melodrama que as coisas não dão exatamente certo. Por mais que deem, é sempre uma versão delas, né? Então, como no Vida Invisível, que ela acaba reencontrando a Guida, na verdade, mas é a neta da Guida, né? Então tem esse reencontro que é um reencontro
que atravessa o tempo, né, diferente do livro que acontece no passado, esse reencontro, e é um reencontro um pouco torto, né, porque ela encontra, mas não encontra a irmã. E essa sensação é muito clara do melodrama, que você termina o filme com um misto, né, de satisfação pelo personagem ter conseguido, mas sabendo que o personagem não conseguiu exatamente o que ele queria. Vários filmes e peças melodramáticas também têm esse desenho. Então, isso foi um pouco seguindo essa tradição que a gente estava muito interessado em fazer, que era do melodrama. Muito bem, gente, que oportunidade incrível, né? Poder fazer perguntas tão pontuais assim e receber esse tipo de resposta tão detalhada. Que massa. Tava vendo aqui que a gente tem algumas perguntas agora. Essa aqui eu achei boa. Não, eu vou continuar, então, as perguntas dessa questão do livro-filme, tá? E depois a gente passa para aquelas do começo. A Roberta falou assim: boa noite, pergunta em partes. Foi criado um clima para o filme que é absolutamente diferente do clima do livro. O livro tem muito mais fatos, mais personagens e mais humor, mas é mais ágil. Enquanto no filme o tempo parece bem mais denso. Cada acontecimento desdobra muitos sentimentos e consequências. No filme, a cidade se torna protagonista na separação das irmãs. Vocês poderiam comentar como foram tratados esses elementos, o tempo e o espaço no roteiro? Obrigada. Murilo, me parece que es para vos esta también. Depois tem uma para você, então, Inês. Sim. Oba. Ótima pergunta também, Roberta, obrigado. Muito legal seus comentários, suas ponderações sobre o filme. Aliás, que legal essa oportunidade de estar aqui, queria agradecer de novo, que legal conversar com as pessoas e saber que as pessoas pensaram sobre o filme, pensaram sobre essas questões que são tão importantes para a gente, né? Elas ficam normalmente presas aí entre quatro paredes, é tão bonito poder falar sobre elas. Então, obrigado pelas perguntas, Roberta. Bom, parte da resposta passa um pouco de novo pelo melodrama, né? Eu acho que o melodrama, a princípio, também é muito movido pelos personagens, pelos desejos do personagem, né? Ou seja, por isso que a Inês falou antes também, se a gente fosse fazer uma divisão um pouco simplista de filmes que são movidos pela história ou por personagem, o melodrama pertence ao lado dos personagens, mas também tem um componente de história muito pesado. Por quê? Porque, de novo, a sensação do mundo que soterra, né? Então, não é só uma jornada interna versus o mundo. Então, esses dois elementos conversam o tempo inteiro. E exatamente por isso que tem esse melodrama americano tão conhecido dos anos 50, que é um melodrama exatamente dessas questões internas de personagens, e melodrama feminino em especial, né, com protagonistas femininas que são, obviamente, personagens historicamente sufocadas, né, pelo contexto histórico, pelo patriarcado, enfim, por todas essas questões. Então, no filme, realmente, a gente fez um shift para entrar mais nos personagens. O livro, ele tem uma característica, você mesmo falou, ele é mais ágil, tem muito mais fatos, ele tem uma certa característica cronística a respeito do Rio de Janeiro, de uma época, dos personagens que habitam esse universo, mas a gente não chega exatamente a adentrá-los, né? O trabalho da Marta é muito brilhante em fazer essa tapeçaria de personagens, né? Uma riqueza de histórias e de backstories, e entender o que eles construindo essa sociedade. No filme, a gente queria, e eu acredito muito, enfim, gosto muito desse tipo de cinema que oferece um mergulho mais profundo no personagem, no sentido que, não que eu não goste de filmes que tem também muitos personagens, o próprio Shortcuts do Altman, que é uma obra-prima, é um filme que compõe com várias histórias e fragmentos, mas nesse caso especificamente era muito importante. Oi, Luísa. Do 24, eu falei. 24, então, é uma maravilha, eu amo, mas assim, nesse caso especificamente era muito importante a gente estar muito próximo dessas duas personagens, das heroínas, como a Inês disse, porque logicamente elas são o coração da história e são elas que movem a narrativa. Então, um pouco por isso, assim, essa mudança, né, para reduzir realmente o número dos personagens e dar mais tempo de cena para eles. Então, é uma questão muito prática o cinema, no final das contas, né? Você tem que medir quanto tempo cada coisa tem em cena. É muito concreto o cinema, né? Você tem 1h30, 2 horas, 2 horas e 10 de filme, e esse filme é dividido em cenas, e essas cenas pertencem a diferentes personagens. Então,
naturalmente as cenas foram sendo foram migrando para as personagens principais. Então a gente até teve versões anteriores do roteiro que tinham mais outras histórias, subplots e tal, mas a gente foi sempre focando cada vez mais. Eu acho que quando a Inês chegou foi esse momento, acho que inclusive por isso que a gente decidiu por não ler o livro, porque a gente já tinha um foco narrativo, a gente precisava entrar mais ainda, e eu acho que a Inês nos ajudou lindamente nisso, de dar um mergulho ainda mais profundo nas personagens e fazer com que esse universo interior viesse à tona, né? O que mais ela perguntou? A relação de tempo e espaço, realmente, de novo, como eu falei antes, duplo protagonismo, tem uma questão bastante complexa de equalização de tempo na tela, porque é quase como se tivesse 2 filmes em um, né? Você tem 2 jornadas completas, a jornada de Guida, uma, a de Eurídice, a outra, elas estão entrelaçadas e elas acontecem através do tempo, né? Os intervalos de tempo são que a gente assiste são curtos, mas os intervalos de tempo entre os momentos que a gente assiste são longos. Então, isso é o que eu estava falando um pouco no começo da pergunta da Luísa sobre um processo, achar essa equalização foi talvez o que levou mais tempo, entender exatamente em qual momento da história a gente voltaria para elas, né, ou seja, quando que a gente deixa um personagem e quando que a gente volta a ele, né, e essa relação, logicamente, com o espaço, né, porque como você falou, de fato a cidade é um protagonista, porque ela é quase um antagonista, né, porque ela impede o encontro das duas, então por mais que elas estejam próximas, elas não se encontram, e o momento da confeitaria, logicamente, é o mais emblemático disso, né, que elas estão fisicamente no mesmo lugar, mas não conseguem se encontrar. Não sei se eu respondi exatamente o que eu falei, mas... Eu acho que sim. Eu falei 24, mas eu acho que são 22. Mas, enfim, é muito, muito legal esse lance que você trouxe agora, né, da cidade como antagonista, e também de todas as pistas, né, que vão sendo colocadas do quanto elas estão próximas, né? Então a gente tem aquele detetive que fica falando, mas vem cá, você tem certeza que ela não tá no Rio de Janeiro? Né? Aquela cena também no restaurante, que é super intensa e tudo mais. Então, essa construção é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para a Inês agora. Cadê? Aqui do começo, a pergunta do Renato. Ele perguntou, Inês, se você vive no Brasil e tem familiaridade com o modo de vida brasileiro y si tem algún toque de Uruguay no roteiro. Bueno, no, yo vivo en Montevideo. En este momento no estoy en Montevideo, estoy de vacaciones en el este, pero de Uruguay, pero vivo en Montevideo. No tengo más familiaridad que la que te puede dar la estrecha relación de ser uruguaya, es decir, vivir en un país que es liliputiense, es una miniatura al lado de Brasil. Entonces, sí, miramos mucho Brasil, tengo familia en Brasil, entonces no hay una familiaridad directa. Sí, me parece que la familiaridad viene más por el lado tal vez emocional. Sí, de esa primera lectura que relataba hoy del guión, pude comprender que estábamos hablando de mujeres que yo sí conozco. Sí conozco porque conozco, o sea, son mis abuelas, mis tías abuelas. O sea, sí hay un mundo que tiene no tanto que ver con una cuestión de patria, ¿no? O de arraigo geográfico, sino con un arraigo emocional que creo que sí nos es muy familiar a todos. O sea, mujeres que pudieron haber sido grandes concertistas de piano y que quedaron sometidas a las demandas y mandatos de su época. Todos conocemos, son nuestras abuelas, ¿no? Cuando no nuestras madres. Exato. Quando não nós mesmas, né? Então, cuando no nosotras mismas, sí, capaz que estoy siendo incluso demasiado optimista. Sí, es muy cercano, digamos, me parece que hay una verdad en esta película que nos resulta muy dolorosa, muy hiriente y muy cercana, y tiene que ver con lo que decía Murilo, con esa búsqueda de una voz
que se suprime, que se sofoca. Y en realidad es algo que hasta ayer, cuando no hasta ahora mismo, no sabíamos ver, había un velo que nos estaba cubriendo la mirada, entonces es muy cercano, o sea, Río de Janeiro de los años 50 realmente es la urbe, una gran ciudad portuaria, y la vida portuaria sí la conozco también, porque Montevideo también es puerto, muy cercana, es la ciudad de nuestros abuelos. Entonces, sí creo que eso es una cosa que me parece muy importante consignar. La proximidad de una experiencia vital que más o menos a todos nos puede salpicar. Muito bem. Muito bem. Eu assisti também uma live com o Karim e ele falava sobre isso também. Ele falava, é a história da minha família, né? Então, todo mundo, de alguma forma, se identifica, né? E consegue lembrar de situações, de histórias que ouviu, que viveu, de mulheres que foram silenciadas, que foram violentadas, né? Enfim, que foram oprimidas. Né? E eu queria aproveitar esse momento para perguntar para vocês como que foi escrever algumas cenas, porque tem cenas que doem muito na gente, né? Por exemplo, a Noite de Núpcias, do Antenor e da Eurídice. Então, aquela cena que ela tá passando mal no banheiro e ele avança, né? Então, aquela é uma cena que é muito dolorida, né? Eu queria entender, assim, o quanto vocês detalham esse tipo de cena no roteiro, o quanto que isso tem ali uma parte de direção do Karim, enfim, cena, né? O quanto que os atores trazem, porque é uma cena bem explícita. Tal vez pueda decir algo muy breve que a mí me llamó mucho la atención de las conversaciones con Murilo y con Karim, y en donde Karim creo que era muy enfático, y es que para él yo siento que era muy importante que el cuerpo de las mujeres se expresara, que el cuerpo de las mujeres y sus propios, y los fluidos estuvieran presentes y estuvieran no disimulados, estuvieran realmente vivos en la película. Y eso me parece que en Guida amamantando, en Guida con el joven que conoce cuando va al samba apenas después del parto, en esa escena en el baño, como vos decís, Luisa, en la noche de nupcias de Eurídice, en alguna otra escena, hay un mundo que tiene que ver con los fluidos, ¿no? Los fluidos que normalmente creo que en el cine son omitidos, disimulados, como si se precisara por una cuestión como de los buenos modales, elipsar, ¿no? Todo, cuando la gente va al baño. Corta. Entonces, próxima cena. Sí. Y entonces hay algo que yo siento que para Karim era muy importante, y era que el cuerpo de esas mujeres silenciara. O sea, cuando Eurídice tiene miedo de que después del acto sexual y que Antenor eyaculara y no obedeciera lo que ella le estaba pidiendo, que era que la cuidara porque ella no quería quedar embarazada, después va al baño y se limpia. Para mí eso tiene una verdad y una fuerza que son muy originales, muy raras en el cine, porque la verdad es que el cuerpo de las mujeres no... lo que decía recién, ¿no? Estamos acostumbrados a que no se exprese. Entonces, a mí me parece, y ahora me gustaría cuando Murilo vuelva que nos pueda contar cómo vio él, o sea, decisiones como la de la noche de nupcias. Decía Murilo que estaría bueno que ahora nos cuentes vos, pero
yo quería solamente recalar en esto del cuerpo de las mujeres expresándose también a través de los fluidos, y que la película no necesariamente evada o si se desvíe a través de elipsis en momentos que son también muy importantes, ¿no? Exato. Eu caí um momento, não peguei o começo da tua resposta, mas peguei boa parte dela, e sim, só respondendo diretamente a pergunta da Luísa, essas cenas estavam bastante desenvolvidas no roteiro, mas evidentemente o processo de ensaio revelou muitas outras camadas, né? Então, foram cenas, sem dúvida, muito difíceis de escrever, mas, ao mesmo tempo, esse é um pouco o nosso trabalho, né, Inês? É escrever cenas difíceis no sentido que o drama se move um pouco desse embate entre o personagem e o seu objetivo e o seu desejo. Então, é uma cena muito difícil de escrever exatamente pela identificação com o personagem, que é inevitável a gente se ver no personagem trabalhando tanto tempo. A gente começa um pouco a pensar como Eurídice, como Guida, e sentir, olhar o mundo um pouco com os olhos dos personagens. Então ela é muito dolorida nesse sentido, de entender qual que é a reverberação do evento desses tem na vida dela. Mas ao mesmo tempo também é uma cena desafiadora de escrever, porque também é uma cena que não é baseada em diálogo, né? Ela é uma cena de ação, simplesmente, né? A ação dramática conta o que está acontecendo, e eu sempre sinto que essas são as cenas mais delicadas e mais importantes do filme, né? Logicamente que o diálogo é fundamental, mas quando a gente consegue, de alguma maneira, transbordar isso e dar lugar à ação e à imagem, que é o que o cinema faz de melhor, são os momentos em que a gente dá um passo além, né? Então, essa cena foi difícil do começo ao fim, de entender como ela seria. Tem um elemento importante do livro que a gente debateu muito tempo a respeito de incluí-lo ou não no filme. Para quem leu, talvez lembre. Acho que o Murilo travou de novo. Vamos esperar o Murilo voltar, então, para continuar esa respuesta. O que yo gosto muy... Igual me gustaría, perdón, una cosa, Luisa, claro. tratando de retomar la pregunta, solo una reflexión que creo que tiene que ver con que todos estos personajes son hijos de su época, y también ese Antenor ha aprendido a que el no considerar ni las necesidades ni los deseos de su flamante esposa, de Eurídice, es también una víctima del patriarcado. Quiero decir que también sería tal vez más sencillo, pero más mentiroso pensar que el mundo es tan binario y que el hombre es solamente, en ese caso, solamente está expresando como un rol de villano. A mí me parece que los hombres, y estoy pensando en Antenor, son hijos de su propio tiempo, y que ese patriarcado también los ha afectado lastimosamente, ¿no? Pero bueno, en realidad estaba haciendo un paréntesis mientras vos volvías, Murilo. Desculpa, gente, a minha internet está meio instável. Não, é só um dado importante do livro, que foi uma questão que a gente levou muito tempo para decidir como trazê-la ou não para dentro da narrativa do filme, que é o fato de que Eurídice não sangra na primeira noite dela, assim como a mãe não havia sangrado. E isso desestabiliza o relacionamento dela e Antenor profundamente. E a gente debateu muito tempo entre trazer essa questão para o filme ou não, mas ela nos parece uma questão muito grande, é uma questão central de um personagem, né? Isso poderia se fazer um filme sobre essa questão. E realmente nessa equalização parecia que ela sobrava, apesar de ser formadora da Eurídice e da relação dela com Antenor, a gente optou por não tê-la. E a gente foi entendendo essas etapas dessa violência que ela sofre
dentro de casa de maneira um pouco mais velada, né? Ela é bastante frontal no livro, esse embate entre Antenor e ela, e a gente achou que dramaticamente, para construir a curva dramática dela, era importante que isso fosse acontecendo aos poucos, né? E que logicamente, o grande desrespeito em relação ao corpo de Eurídice é o fato dele engravidá-la sem que ela queira, né? Então, esse é o grande... Por mais que a gente fale muito da noite de núpcias, eu sempre acho que o segundo abuso do Antenor que a gente vê no filme é o mais grave, né? Porque realmente ele tira o controle que ela tem do seu corpo e do seu destino, né? Ela não queria ter filhos naquele momento, ela fala claramente sobre isso e ele não dá ouvidos. Então, essa progressão do drama no cinema é muito importante, né? A gente não pode só estabelecer os dramas, eles têm que crescer, eles têm que evoluir, né? Então, essa linha de história entre Antenor e ela foi crescendo dessa maneira. Mas, enfim, só resumindo, a cena estava assim, bastante descrita no roteiro, mas ela é bastante diferente no filme. O Karim e os atores e a preparação de elenco, a Nina e todo mundo que participou fez um processo muito lindo, muito delicado, muito difícil, mas muito importante. Uhum. E o que eu acho legal é que não existe uma estetização do corpo feminino, né, no sentido de sexualizar esse corpo. Então, o que a gente assistia antes era que só se mostrava o corpo feminino, e no filme não, né, a gente vê o Gregório totalmente exposto ali no momento. Então, acho que existe essa sensibilidade também, né, de não fazer essa exposição excessiva somente feminina, né? Com certeza. Olha, gente, aqui tem várias perguntas boas. Olha, hoje tá ótimo o papo. Deixa eu ver. Peraí. Essa aqui eu achei muito boa. Quais as principais diferenças entre trabalhar com um diretor que também é roteirista e trabalhar com um diretor que não escreve? Inés. Para você, Inés. Bien, es que yo puedo decir que creo que todos los guiones que escribí, los escribí con o para directores que también escriben. Muchos de los guiones, estoy pensando en Ana Katz, que es una directora argentina con quien he trabajado mucho, pero también otros directores amigos uruguayos también escriben. Entonces, recién ahora estoy escribiendo un guión. Cuando nos presentabas, Luisa, contabas que Murilo está escribiendo un guión para un proyecto que dirige Walter Salles. Yo estoy implicada en otro proyecto que también dirige Walter Salles. ¡Ay, qué legal! La segunda película. Y es la primera vez, pero puedo decir que su acercamiento, sus respuestas, su lectura del guión es tan minuciosa y tan... se detiene tan detalladamente en cada escena con respuestas tan de observación tan precisa, que hay una conversación que claramente que claramente podría ser muy parecida a la que se establece en una coescritura, porque estamos hablando, sí, ya de un nivel de detalle muy minucioso. Entonces, no tengo mucho esa experiencia que tal vez venga más del trabajo en la industria, de escribir, a veces incluso para un productor, ¿no? Son trabajos de colaboración muy estrecha, en general, con diretores. Mi experiência é quase totalmente assim. A minha também. Eu faço um pouco as palavras da Inês minhas, e eu acho que, independente de ser ou não roteirista, ou de assinar ou não como roteirista também, a grande diferença é entre quem participa muito ativamente do processo de desenvolvimento
né? Ou seja, dessas escolhas que são feitas lá do começo até o final. Eu acho que esse é um processo colaborativo que define o filme, né? Eu acho que talvez a pergunta fale de processos que eu também não tive nenhuma experiência nesse sentido, de escrever roteiros que são para produtores que depois vão para algum diretor que você talvez nem tenha tido contato durante a escrita. Mas realmente esses processos, na minha experiência, são mais raros. No Brasil, especialmente, eu acho que isso tem acontecido mais agora, imagino também com a dramaturgia serializada de séries e de televisão, que eu acho que esse processo todo de sala de roteiro acontece muitas vezes antes até de ter um diretor, mas no cinema sinto que os projetos que chegam até o final passam um pouco por essa junção de direção, produção e roteiro para que ele chegue até o final. Então são processos muito colaborativos e que, como disse a Inês, são muito participativos e acabam sendo uma troca quase como uma colaboração de roteiro, né? Fala-se de detalhes de cena e de estrutura como se falaria com um colega roteirista. Muito bem. E acho que é importante pontuar também que a gente está falando de um tipo bem específico, né, de cinema. A gente está falando aqui de... bom, existem várias maneiras, né, de denominar, mas há quem diga cinema de autor, né, ou um filme mais autoral, enfim, que é bem diferente. Por exemplo, ter 2 anos para trabalhar num roteiro maravilhoso, né, um privilégio, algo que não aconteceria necessariamente num filme comercial, né. Sem dúvida. Muito bem. Mariana perguntou aqui, como vocês processam essa adaptação de cenas, diálogos para cenas só com imagens? Como funciona isso no roteiro? Inês? No sé si entendí a pergunta, perdão. Acho que é o seguinte, quando existe no romance uma cena que tem diálogo e ela acaba sendo transposta, né, para o roteiro, sendo só imagem, sendo só ação, sem diálogo. Ela quer saber como que isso funciona, como que se dá essa escolha. Tal vez sea bueno después saber cómo fue puntualmente con este proceso de adaptación para Murilo. En mi caso, otros trabajos de adaptación que he hecho, yo creo que uno se pierde, naturalmente se pierde, va quedando muy lejos, muy longe el libro. Porque el escribir en guión es reescribir, y a reescribir, y a reescribir, y a reescribir. Entonces hay un proceso tan sedimentario y tan hecho de capas sobre capas de trabajo que de pronto hubo una primera versión de un argumento donde uno fue muy parsimoniosamente detalló todos los hechos y diálogos caros a ese libro, a esa historia, importantes. Entonces todo eso está en algún texto que fue la madre de todos los textos. Lo que pasa es que ese texto después queda muy atrás, y entonces después se va haciendo un trabajo de síntesis encima de ese texto, que puede ser un argumento de muchas páginas. Eso depende, estoy hablando de mi proceso de trabajo, eso creo que es muy personal. En las siguientes capas de trabajo puede ser que alguna de esas, de esas líneas de diálogo que podían ser brillantes, puede ser que se pierda. ¿Por qué? Porque en el trabajo natural de la síntesis eso quedó atrás. Es interesante la pregunta, creo que es muy buena, porque creo que es un ejercicio útil, a veces volver a ese libro, volver a ese texto original o a esa transcripción que hicimos de nuestras primeras notas, para ver a ver qué había o no hay alguna primera imagen que a uno le resultó especialmente elocuente, especialmente como una especie de corazón que a veces se pierde. Entonces es interesante intentar recuperar alguno de esos documentos primarios, preliminares, y ver qué había
porque es posible que alguna línea de diálogo o alguna acción o alguna imagen de aquella primera versión se haya perdido. Yo no escribo, no he escrito los trabajos de adaptación que hice sosteniendo palabra a palabra los diálogos, o por lo menos no sistemáticamente y a rajatabla, porque siento que hay una traducción natural que es la del guión, que es una nueva, establece un nuevo lenguaje para esa historia. Entonces, como nuevo lenguaje tiene su propia cifrado, su propio vocabulario, su propio código, y los personajes, y la voz de los personajes tiene que ser auténtica, y a veces lo que es auténtico en literatura deja de serlo en el cine. Pero eso no quita, al mismo tiempo que digo eso, creo que es interesante igual atender esos primeros documentos que tuvimos, no olvidarlos del todo, porque puede ser que en alguna versión, en la versión 14, 2 años después de trabajar, nos puedan dar uma verdade nova. Com certeza. Eu tô totalmente alinhado com a Inês. Eu acho só queria acrescentar uma pequena coisa para a Mariana, que fez a pergunta, que eu acho que esse é um dos exercícios mais importantes, e eu acho que é um exercício muito consciente. Eu acho que é um exercício que um roteirista precisa fazer conscientemente. Eu não acho que é uma coisa que acontece naturalmente, as coisas se transformam em imagens. É um trabalho bastante específico e a gente tem que manter esse alerta ligado o tempo inteiro, assim, durante uma adaptação ou não, seja uma adaptação ou seja um original, né? Mas é como falar das ideias que a gente está falando e como expor e investigar o universo interior sem ser o diálogo, né? É sempre um exercício interessante pensar na versão do filme cinema mudo, né? Como seria esse filme se fosse um filme mudo? Se você não tivesse falas ou Acho que o Murilo travou. Ahí es cuando aparece el cine, ¿no? Yo creo que es muy buena la pregunta, porque me parece que nos lleva al punto central de todo esto, y es el cine. ¿Dónde aparece el cine? Me parece que hay una raíz muy profunda que se desprende de esa pregunta. Cuando podemos contar con acciones, cuando la juxtaposición de la que hablaba Eisenstein se hace presente, cuando la juxtaposición de imágenes o el montaje puede expresar algo de una manera muy potente, que nos queda para siempre en la memoria y casi es parte de nuestros sueños, ¿no? Mucho más que una información que se enuncia mediante un diálogo, muitas vezes, não? Perfeito, Inês. E também da linguagem do cinema, né, que a gente pense principalmente em ação, né? No paradigma californiano, a gente tem 80% ação no roteiro e 20% diálogo, né? Que é justamente para a gente não ter diálogos muito explicativos, né? Aquela característica que a gente herdou do rádio, né? Das telenovelas, porque na época que não tinha imagem, então era praticamente só diálogo, né? E aí a nossa novela, a nossa telenovela, ela tem muito também do diálogo, né? Tem enfim, acho que é um pouco nesse sentido, né? Não que o filme tenha uma construção clássica, mas no sentido de que é da linguagem de cinema, né? É sempre a gente pensar, como a Inês falou, como eu coloco, como eu digo isso sem dizer, né? Como eu mostro, e também tem um lance do personagem. Eu tô respondendo, gente, porque o Murilo caiu. Eu tô respondendo aqui um pouco também, mas até para falar para vocês que a gente tem um curso no MIS que é um módulo inteiro de estrutura, de roteiro. Então, a gente discute bastante essas questões, né, do cinema moderno, do cinema clássico, enquanto estrutura narrativa. E aí eu queria aproveitar que a gente está nesse assunto e perguntar para vocês
qual que foi o modelo de estrutura que vocês usaram. Acho que, não sei se foi a teoria das 8 sequências, alguma coisa assim que vocês pensaram quando vocês estavam construindo esse roteiro. O Karim gosta muito da estrutura de 8 sequências, eu também gosto muito, na verdade. A gente usou ela bastante como referência, assim, estruturalmente, pensando nos blocos narrativos. Nesse caso, né, com o duplo protagonismo, ela fica um pouco mais fragmentada, mas a gente consegue ainda, se fizer uma análise do filme como está agora, você ainda consegue identificar esses 8 movimentos dramáticos. Eu não sei se todo mundo que está assistindo é familiarizado com essa teoria das 8 sequências, mas muito rapidamente são só 8 blocos narrativos que concentram um certo movimento dramático, né? E cada bloco desses chega em um ponto de virada, que são esses pontos do roteiro, que eu acho que a maneira mais clara de falar sobre eles são os pontos em que não dá mais para retornar, né? Ou seja, por exemplo, depois que Guida engravida, ela não desengravida, né? Dali para frente o filme nunca muda. Depois que elas se separam, isso muda de novo, né? Então, cada vez que a história chega num ponto de virada que altera o curso da narrativa. Ai, acho que o Murilo travou de novo. De las 8 secuencias... Então, de maneira... Voltei, será? Tá voltando. Bien, no, volvió Murilo. Mas a Inês ia falar, Inês, você estava falando das 8 sequências, por favor. No, pero pensé que te habías sumido. No, puedo decir de las 8 secuencias que para mí fue una revelación. Yo no trabajaba en mi camino como guionista, no había trabajado en las 8 secuencias hasta trabajar con Camila Agustini, que es otra colega muy querida, guionista, que también ha escrito guiones de proyectos de Karim, y ella me presentó las 8 secuencias en un guión que escribimos juntas justamente para un proyecto en desarrollo de él, y para mí fue una revelación absoluta, y ahora no concibo, es como si me inocularon las 8 secuencias, no puedo pensar más en los guiones sin pensar en las 8 secuencias porque me ha facilitado mucho el camino, y muchas decisiones que antes tomaba intuitivamente, medio irreflexivamente, ahora las puedo comprender porque las puedo observar en ese diagrama. Entonces, sí, y yo creo que en este guión en particular, tal vez eso yo lo pude percibir con más claridad cuando también se perdió la estructura de acuerdo a los capítulos. Cuando se perdió esa hilación directa de la película contada capitularmente, porque me parece que empezó a operar otro tipo de estructura que era más guiada por la trayectoria de la emoción, ¿no? De la búsqueda de una hermana a la otra y del crecimiento personal de cada una. Y creo que en este guión también trabajamos con las 8 secuencias, ¿verdad? Sim. Eu acho que uma das vantagens das 8 sequências é porque, pelo menos quando eu comecei a estudar roteiro sozinho, enfim, lendo os livros que a gente tem no Brasil, do Macchi, do Sid Field, enfim, esses livros clássicos, o próprio Doc Comparatus, os livros de roteiro que a gente tem em português, quando comecei a querer escrever roteiro, costuma-se muito usar a estrutura de 3 atos, né? E a estrutura de 3 atos não quer dizer que a de 8 sequências não encaixa ou não conversa com a de 3 atos, mas a estrutura de 3 atos sempre me pareceu ter um grande problema no segundo ato, né? Você faz um primeiro ato, daí você tem que escrever
60, 70 páginas sustentadas por elas mesmas, para daí sim chegar no terceiro ato. A ideia das 8 sequências é que você quebra esse fluxo narrativo em unidades menores e você trabalha nelas, né? Então, ao invés de você tentar sustentar 60 páginas de roteiro sozinho, você entende que cada 15, 20 páginas tem uma questão em si, e que essa questão imanta essas cenas e o desenho do arco do personagem. Então, realmente, ela é uma ferramenta muito útil e que de maneira nenhuma simplifica o processo ou pasteuriza o processo, né? Não é que você, por usar as 8 sequências, vai fazer um filme que é necessariamente encaixado em qualquer formato. Você pode navegar dentro das 8 sequências de qualquer maneira, da maneira que você quiser, como um roteirista, ou como autor, ou como cineasta. É só uma maneira de te dar um fôlego para dar as braçadas até chegar no próximo ponto, né? Ao invés de ter que fazer uma travessia inteira do segundo ato sem ter esses pontos de recarregar a energia dramática. Tal vez para quien no esté familiarizado, sea bueno comentar que en ese sistema de las 8 secuencias, los 3 actos se dividen de manera tal que el segundo acto se cuenta entre la tercera y la sexta secuencia, ¿no? Tenemos un primer acto de las primeras 2 secuencias y un tercer acto con las últimas 2 secuencias. Digo, porque me parece, yo creo que esas herramientas organizan mucho el trabajo. Sim. Eu também. Eu gosto também de usar. Ó, aqui a gente tem uma pergunta. Desde que vi o filme, tive vontade de ler o roteiro. Está disponível em algum lugar? Será lançado em livro? Acho que não, acho que eu saiba não está disponível, até porque a versão de filmagem realmente é uma versão que foi feita durante a filmagem. Então, como eu falei, né, o roteiro, quando entra em produção, que é sempre uma alegria imensa para nós roteiristas, né, porque infelizmente é tão raro a gente chegar nessa etapa, é tanto projeto que a gente infelizmente não chega lá, mas quando ele entra em produção, realmente liga-se uma máquina grande, que é o cinema, e que tem as demandas com essa urgência de uma filmagem. Então, as cenas foram revisadas e reestruturadas durante, e a gente tinha aquele roteiro de filmagem que tem cenas novas, cenas omitidas, enfim. Então, a gente nunca, na verdade, parou para fazer a versão final do roteiro. A gente tem a versão de pré, né, a versão antes da filmagem, mas ela já é bastante diferente da versão usada durante a filmagem. Então, não tem disponível, não imagino também que seria publicado, até porque como é uma adaptação, acho tão interessante que quem tem vontade de ler, que vá ao livro da Marta, porque realmente é um livro belíssimo, e eu acho que esse estudo entre o filme e o livro ensina muito, né, tem muita possibilidade de descoberta, mais do que necessariamente ler o roteiro, eu acho, na minha opinião. Isso seria massa, né? Um livro assim. Desculpa, Inés. No, que también quería agregar a lo que decía Murilo, que las cartas, por ejemplo, la última versión de las cartas de Guida a Eurídice, son versiones que se escribieron ya en el montaje, son, ¿no? Claramente a partir de un corte que se percibió como un corte más definitivo, la última versión de esas cartas se grabó con una atención sensible a esos silencios y esas palabras que hacía falta contar ya en una versión definitiva, para una versión definitiva. Quiero decir, de vuelta para nombrar a Bresson, la película realmente se alumbró, se terminó alumbrando também en el montaje. Muito bem. Agora uma pergunta. Qual a principal diferença entre adaptar um material já existente e escrever o roteiro do zero para um filme totalmente original? Como é o começo da pergunta de novo, Luísa? Quais as principais diferenças? Qual a diferença principal? Mas Inês, se você quiser falar mais de uma, tranquilo. Vai lá, Inês, com você.
Bueno, tiene que ver, mi respuesta tiene que ver con lo que decía hace un momento. Para mí el proceso creativo, cuando se trata de adaptar, es un proceso que está muy mediado por no una, varias lecturas a ese texto que va a dar pie a la adaptación. Y a mí me supone un desafío muy, muy grande, porque se sabe que al final yo siento que cuando empiezo el trabajo ese, tengo que saber que la versión final necesariamente va a tener una línea oblicua entre el texto que va a ser adaptable y esa adaptación. Quiero decir que hay un trabajo entiendo yo, como de cierto desapego a priori hay que tener, sabiendo que es muy, muy, muy difícil que ese material primario sobreviva, porque necesita regirse por sus propias coordenadas. Eso es lo que yo creo, que finalmente sucede, que hay unas coordenadas de guión adaptado que son propias y que responden a su propia naturaleza. Y entonces es un camino muy laborioso que necesariamente va a pasar por una lectura obediente y atenta a las virtudes y a la belleza de ese texto original, pero que va a haber que dejar vivir y volar lejos también. Entonces es muy difícil, a mí me parece que es muy difícil esa tarea, es muy desafiante. Tengo más experiencia guionando guiones originales, no adaptados, que tienen sus propios desafíos y sus propios obstáculos, pero yo diría que en los guiones adaptados este es un aprendizaje importante, el saber que se va a ir un pouco al demônio. Com certeza. Eu acho que, complementando o que a Inês disse, a diferença o processo, né, de chegar a um roteiro de filmagem realmente é uma jornada bastante misteriosa e uma aventura, né, que, como você falou, envolve muita descoberta, muito desapego, muita disponibilidade para entender o que o próprio filme pede, o que os personagens pedem, né, o que o contexto da produção pede, mas eu sinto que, eu acho que talvez, diferente da Inês, a minha experiência é um pouco mais trabalhar com adaptações, mesmo isso desde o teatro, quando eu trabalhava no teatro com a Sutil Companhia, com Felipe Rich, Guilherme Weber, a gente trabalhava muito com adaptação, eu trabalhei mais de 10 anos no teatro. Quase todas as peças que a gente fez foram adaptações que vinham desde de quadrinhos até a obra do Dalton Trevisan, ou livros de cartas, né? Então, processos muito diferentes de adaptação, mas eu sempre, desde essa época do teatro e trazendo isso para o cinema, sinto que a diferença de um processo com uma adaptação é que nessa longa jornada de descoberta, você sempre tem para onde voltar, né? Então, no próprio Vida Invisível, muitas vezes a gente voltava para o livro não tanto em busca de respostas dramatúrgicas, mas para reconectar com esse sentimento que a Inês estava falando, né? Aquela primeira leitura, quando se leu a primeira vez, o que realmente te emocionou, né? Na primeira vez que você leu aquela cena, o que ficou com você? Isso é muito importante, é um guia emocional muito importante, porque, como a gente falou, o processo às vezes é bastante pragmático do roteiro, às vezes a gente passa muito tempo resolvendo questões de estrutura e questões que são um pouco estrangeiras ao universo interior dos personagens, no sentido que habitar realmente esse mundo. Então, ter um livro é sempre um lugar para onde voltar, né? Para você reler e falar, sim, era essa a sensação que estava guiando a gente, é por isso que a gente quer fazer esse filme. Eu sinto que em processos originais, de roteiros originais, é muito fácil se perder, no sentido que, às vezes, até aquele pequeno
aquela fagulha de ideia original se perde, a gente já vai para outro lugar, e é importante deixar também que o processo respire e que ele te guie, mas também sinto que às vezes você pode chegar numa encruzilhada que você fala, bom, não é mais aquilo que a gente começou, mas também não é essa outra coisa, para onde você vai, né? O que realmente que assenta a ideia e a faz seguir de novo, né? E daí, logicamente, o processo muda muito de acordo com a natureza dele mesmo, se é um processo que surge do desejo de um roteirista de contar essa história, ou se é um projeto para o qual ele é convidado, e seja essa ideia original, seja do produtor, ou do diretor, ou de uma atriz, de um ator, enfim. Aonde começa esse projeto original, guia muito de como ele será, né? Numa adaptação, você sempre tem adaptação, você sempre tem para onde voltar. No momento em que você está um pouco sem saber muito bem para onde é que você está indo, que é um momento inevitável em qualquer processo de roteiro, sempre tem um momento que você fala, nossa, não funciona, não dá certo, não sei que eu tenho que mexer mais, você sempre tem para onde voltar e, de alguma maneira, reconectar emocionalmente com o porquê daquele projeto, daquele processo. Que massa! Muito bem. Agora eu queria... A gente está chegando ao fim, infelizmente, desse bate-papo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre projetos que vocês estejam envolvidos agora. O que a gente pode esperar aí do trabalho de vocês nos próximos anos, meses, não sei. Inés, por favor, puedes comenzar. Sí, yo puedo comenzar, pero me da un poco de miedo que el perro ladre de vuelta. No tem problema. Yo estoy trabajando en un libro mío, porque yo también escribo, tengo 3 libros, como contabas hoy al principio. Estoy en medio de un camino a la deriva, como se llamaba un cuento muy querido de Horacio Quiroga, que es un escritor que yo admiro mucho, que es de Salto, de la ciudad de donde soy oriunda. Estoy en medio, a la deriva, en un camino completamente errático, en un libro que no sé a dónde me va a llevar. Eso por el lado de la literatura. Y después estoy escribiendo, como contaba hace un momento, estoy en un proceso de coescritura de un guión para un proyecto de Walter Salles, y estoy implicada también en otros proyectos, en alguno de serie, de ficción, que también es algo nuevo para mí. Yo mi experiencia es rabiosamente cinematográfica, así que todo un aprendizaje, el camino de las series. Y bueno, tengo, sí, invitaciones o deseos también de varias cosas. Siempre el desafío es tratar de organizarme para poder hacerlo todo, porque también tengo 2 hijos chicos, y bueno, la vida es muy exigente. Pero es así. Começando pelos desejos de projetos, quero aproveitar aqui para falar uma coisa que a gente sempre fala, Inês e eu, assim, uma alegria ter conhecido ela, ter feito esse processo. A gente está muito com vontade de trabalhar de novo juntos, colaborar de novo. A gente tinha uma grande amiga, uma grande escritora, e a gente tem trocado materiais, então esse é um dos grandes desejos de colaborar de novo com ela. Acho que a nossa experiência foi tão linda, mesmo sem se conhecer. Agora que a gente se conhece um pouco mais, dá mais vontade ainda de trabalhar juntos. Em relação aos projetos, enfim, assim como Inês, eu também estou fazendo, como você citou no começo, Luísa, o roteiro do filme do Walter, que é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que chama Ainda Estou Aqui, o livro que ele fez sobre a mãe dele, e a história da família dele, mas contada através da personagem da mãe, que é um livro lindíssimo, e é um roteiro que eu estou trabalhando com o Walter há muitos anos já, há mais de 3 anos já. A gente está num tratamento bastante avançado, então esse é um dos projetos principais no momento, que é um projeto do qual eu tenho muito, muito orgulho. Acho que é um processo lindo que o Walter proporcionou, e é um livro que eu gosto muito, e eu acho um livro importante também, um questionamento importante nesse
nesse momento tão delicado que a gente está no país. Acho que a gente precisa, sem dúvida, rever a nossa história e passar ela limpo e tentar, e eu acho que cada tentativa de fazer isso é válida. Não é possível que a gente esteja vivendo o que a gente está de novo, sendo que tão recentemente a gente passou por tanto horror na mão de quem infelizmente está de novo voltando ao poder. Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão muito profundamente, mas esse é um projeto bastante importante, do qual eu tenho muito orgulho, estou torcendo muito para que a gente avance com ele para uma etapa de mais próximo de produzi-lo. Eu tenho alguns outros projetos com o Karim, que se tornou mais do que um colega de trabalho, um grande amigo também, então a gente se mantém em contato constante. Eu entrei num processo com ele agora, que é um documentário que ele está fazendo, e ele me convidou para fazer uma espécie de dramaturgia do documentário, que é uma experiência que eu estou fazendo pela primeira vez. Já trabalhei em outras experiências mais ou menos próximas, mas essa é a primeira vez, assim, de trabalhar, de escrever um pouco a partir do material filmado, que eu estou achando incrível, né? Então, um pouco criar a partir do que foi captado e organizar isso e pensar nisso dramaticamente. Um projeto lindo que a Videofilme está produzindo e que a gente está... Essa é uma diferença também, entrar num processo quando ele já está bastante avançado, né? Acho que é um pouco a sensação de Inês quando entrou com a gente no Vida Invisível. Agora eu estou um pouco nessa sensação de novo, entrando num filme que já tem uma longa história, já tem um processo bastante longo, e chegar um pouco no final, né? Na montagem final, numa versão final. Tem alguns outros projetos novos, com Karim também, de outras adaptações também e originais, e alguns projetos de série também. Um deles, inclusive, já está bastante avançado, a gente já escreveu os roteiros todos. Eu acho que não posso falar muito sobre, mas que é um projeto que também, se der tudo certo, em breve deve entrar em produção, e que também foi um processo lindo de descoberta, de colaboração, de escrever com outras pessoas mais proximamente, realmente numa sala de roteiro, e nessa forma estendida, longa, né, e de episódios, assim. Então, eu também, como Inês, sou um ser totalmente do cinema, apesar de, logicamente, amar séries e enfim, estudar séries, mas, né, cresci vendo filmes e sempre sonhei com filmes, né, mais do que com séries. Mas eu acho que realmente é um espaço dramatúrgico incrível que a gente tem hoje em dia para explorar, isso sem se falar, logicamente, no lado do mercado também, que eu acho que é importante para nós, roteiristas, terem um espaço em que a gente consegue uma certa estabilidade de trabalho, logicamente, porque é muito difícil viver de longas apenas, né, de um longa para o outro. São processos que são muito longos e que são incríveis, mas que, enfim, a série te dá um outro tipo de estabilidade de trabalho, não só financeira, mas também criativa, né, de continuidade de trabalho, né. Eu senti muito nessa experiência dessa última sala, que eu queria muito falar mais, mas acho que não posso, mas que essa sensação de realmente, sabe, cada encontro dá um passo, e cada etapa dá um passo, e a gente escaletar os capítulos e discuti-los, assim, é um trabalho entre roteiristas, um grupo maior. Nunca tinha trabalhado com mais roteiristas, de muito aprofundamento, assim. Eu sinto que esse avanço que a gente consegue dar em cada versão do roteiro realmente é incrível, e nesse caso especificamente também escrevendo com várias mãos e ouvindo e descobrindo coisas de personagem, de cena. Então esse processo tem sido muito revelador, tanto que já tem mais outros projetos de série também aí a caminho, que podem ser interessantes e que tomara que caminhem. Mas, falo de novo, eu tô louco para trabalhar com a Inês de novo, na verdade. Então eu tô aqui só para fazer... Atenção, diretores. Yo también, sería un sueño, y bueno, en realidad tenemos algún plancito. Sim, temos os planinhos. Bom, gente, agora estamos muito curiosos, já querendo assistir os próximos filmes e as séries, né, que vocês estão escrevendo. Achei sensacional esse papo, foi muito gostoso, muito legal conhecer vocês mais, saber do processo de trabalho, processo criativo, enfim, entender como vocês pensam cinema. E agradeço muito a generosidade de vocês, de estarem aqui, né, numa sexta-feira à noite, no meio das férias, no caso da Inês, né, no caso do Murilo também, de conseguir ir e voltar, apesar da conexão. Então, agradeço muito.
Eu tenho certeza que foi um papo maravilhoso e muito útil para todo mundo, né, que estava assistindo, um papo cheio de informação. E quero dizer que o Mi está de portas abertas para vocês. Então, sempre que quiserem, né, enfim, mostrar um trabalho, alguma coisa, a gente está aqui de portas abertas para vocês, tá bom? Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Un placer. Muito obrigado também, Luísa, foi incrível, e eu queria parabenizar vocês também pelo programa. Eu acho tão importante a gente ter esses espaços para falar sobre roteiro. Eu lembro quando eu comecei a querer escrever roteiro, assim, a gente não tinha para onde ir, né? Não tinha onde descobrir, era uma coisa assim que você tinha que, sei lá, na raça. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um filme para tentar decupar, assim, num caderno e escrevendo cena 1, cena 2, e tentar entender o que era aquilo, assim, era realmente uma... E eu acho tão lindo isso, porque realmente a gente... Eu tenho tanta gente legal que quer escrever, que quer dedicar a vida a escrever. Eu acho que quanto mais... Travou? Voltei. Não, mas enfim, eu acho importante, muito importante essas iniciativas que abrem o processo e abrem as portas, porque eu acho que a gente precisa trazer mais gente para o mundo do roteiro, mais vozes, mais gente para escrever. É isso que a gente precisa, abrir isso e trazer todo mundo. Então, quem tem vontade de escrever, vai atrás e vamos trabalhar juntos todos. Queria agradecer também Dauro e Amanda, que fizeram a linguagem de sinais. Obrigado. Maravilhosos. Eu fico olhando aqui, é muito legal, né? Obrigado. Demais, vontade de aprender. É isso. E Murilo, deixa eu te contar, a gente tem 180 alunos de roteiro agora no curso que tem esse semestre. Então, a gente está muito feliz de ter esse espaço. E os alunos, eles estão, assim, ganhando prêmio, eles estão, tipo, se inscrevendo em rodadas de negócio, assinando com produtora, sabe? Então, é um trabalho que a gente começou em 2019 e que está rendendo muitos frutos aí. E tenho certeza que tem um impacto massa. Muito agora importante. No Brasil, né? Porque é online, né? O curso agora, por conta da pandemia. Então, tem várias idades e gente de todos os lugares e de todas as profissões. É muito legal. Muito legal. Eu tô agora também comecei o... Ai, desculpa, tô estourando o tempo, né? Não, mas é só que eu comecei também a fazer tutorias lá no Instituto na 15 do Dragão do Mar, lá no Ceará, com o Karim, que é um instituto super importante de roteiro também. Eles fazem um trabalho belíssimo. E realmente essa experiência de troca e a gente aprende mais do que ensina, na verdade, né? É tão legal ouvir as pessoas e essa vontade de fazer cinema, mesmo com todas as dificuldades nesse nosso país e todo o tipo de perseguição que a gente tem, as pessoas continuam acreditando, continuam querendo, então a gente sempre vai vencer, a arte e o cinema sempre vão ganhar. Então, perfeito. Parabéns pelo trabalho, Luísa. Ai, obrigada, gente. Obrigada demais a todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Por favor, mandem o link, passem para todo mundo, deem like, se inscrevam no canal. Essas coisas que o youtuber fala, mas que é importante, né, para que esse conteúdo seja replicado por aí. Tá bom? Inês, Murilo, boa noite. Buenas noches. Muito obrigada. Muitas graças por tudo. Foi demais. Muchas gracias a ustedes. Obrigado, gente. Saludos a todos. Beijo, Inês. Saudades. Beijo, Murilo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.